Vamos continuar aqui o conteúdo de badminton, né? Na aula passada, nós vimos aí tratando sobre a história, vocês puderam conhecer um pouquinho da história desse esporte, né? Puderam conhecer de onde veio, qual era o nome, enfim, né? Vocês tiveram um resumo aí da história do badminton. Aí nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais desse esporte, seus fundamentos, regras e equipamentos. O esporte, né, o badminton, ele pode ser considerado o segundo esporte mais praticado no mundo, né? Não necessariamente do mundo, mas assim, em países asiáticos, em países do Oriente, ele pode ser considerado o segundo esporte mais praticado, né? Ele pode ser jogado em duplas ou pode ser jogado de forma individual, tá? 1 contra 1 ou 2 contra 2. E ele vai se parecer muito com o tênis, né? Como vocês podem ver aí na imagem do slide, nos slides passados, das aulas passadas, ele se parece muito com o tênis. A diferença entre o badminton e o tênis é que não vai ser usado uma bola, mas vai ser usado uma peteca, tá? Esse esporte ele exige muita agilidade, muita força, muita velocidade, né? Vai usar todas as nossas capacidades físicas para poder aí estar com bons reflexos para lidar com a raquete e a peteca, tá? Vai trabalhar muito o nosso corpo porque é um esporte muito ágil. Como a peteca é um objeto leve, né? Você vai assistir o tênis, você já vai ver que é rápido. Então, o badminton é muito mais rápido. Tanto que a peteca, se for medir a velocidade que ela chega, ela pode chegar a 300 km por hora, algo que nenhum carro consegue chegar, não é? Mas podemos ver aí como é um esporte rápido, é um esporte ágil. O jogador bate a peteca aqui, o outro já está pronto, já bate de novo, é muito rápido, né? Tem que ter realmente um condicionamento físico muito bom para poder aí estar praticando esse esporte. Ele teve origem, né, falando só um pouquinho aqui, relembrando um pouquinho sobre a história do badminton. Ele tem origem indiana, nasceu aí com o nome Pona, né, e ele foi levado para a Europa pelos oficiais ingleses que estavam lá na Índia. E na década de 1870, o Pona ele teve seu nome mudado para badminton, porque foi jogado aí na casa, né, se eu não me engano era o Duque de badminton, né, de acordo aí com o lugar que ele foi jogado, o nome acabou mudando para badminton, né, e no ano de 1934 foi fundada então a Federação Internacional de Badminton, que teve aí em seu início 9 países como membro, e hoje em dia tem mais de 130, E este número só tende a crescer a partir do momento que o badminton vem sendo divulgado grandemente na mídia. Como curiosidade, nós podemos ver o seguinte: em 1992 o badminton ele virou um esporte olímpico, certo? Ele não era e começou a virar um esporte olímpico. Então vemos que ele é recente assim em questão de divulgação, né? Muitas pessoas não conheciam e passaram a conhecer a partir dos Jogos Olímpicos. A quadra de badminton ela é menor do que uma quadra de tênis. A modalidade ela é muito popular em países asiáticos, né? Assim como o tênis de mesa, nós vamos ver que os asiáticos são bem melhores do que os ocidentais. E as 16 penas de ganso para a confecção das petecas, elas são retiradas da asa esquerda, tá? Tem peteca sintética, né? Feita ali de plástico, né? Tudo direitinho, sem precisar de nenhum animalzinho. E tem também as petecas de pena de ganso, porém essas penas elas têm que ser tiradas da asa esquerda, porque os gansos eles dormem sobre o seu lado direito, então as penas do lado direito elas acabam sendo aí danificadas, né? Por essa razão as penas são retiradas apenas do lado esquerdo para que possa fazer aí a peteca, né? Tadinho dos animais. Porém, existe sim a peteca de pena de ganso. Vamos para os fundamentos.
São 8 os fundamentos do badminton, certo? Que vai aí se referir às técnicas de empunhadura, ou seja, da forma como se segura a raquete, e também os saques ou toques, tá? Aí nós temos a empunhadura, que como eu já falei, é a pegada, o jeito que você pega na raquete. Não é de qualquer jeito, porque aí vai acabar dificultando o seu movimento para rebater a peteca. Temos o saque ou serviço, que é o momento em que se inicia o jogo, não é que o jogador ele vai ali bater a peteca para o seu adversário para que se inicie o jogo, e é feito em diagonal, tá? O jogador ele vai jogar para o seu lado contrário, num caso dessa forma. Temos o clear, que é o golpe defensivo, né, proferido quando a peteca está acima ou à frente da cabeça do jogador. Então, quando ela for muito alta, quando ele rebater, o movimento vai ser chamado de clear. Temos o drop, que é um golpe de ataque em busca de lançar a peteca bem próximo à rede. Temos o smash, que é um golpe de ataque similar à cortada de vôlei. Temos o drive, que é um golpe de ataque realizado quando a peteca está na altura do ombro do jogador. Então, a maioria, né, querendo ou não, vai depender aí de em que direção a peteca venha, tá? Temos o lob, que é um golpe de defesa do drop. Aliás, perdão, golpe de defesa ao drop, realizando de baixo para cima. Temos o net shoots, que é um golpe de defesa similar ao lob, que desenvolve a peteca também próximo à rede, né, podendo ser realizado de cima para baixo ou de baixo para cima. Enfim, isso aí a gente ia aprender, né, poderia aprender na prática, certo? Porém, como nós não estamos podendo praticar, eu também não quero que vocês deixem de conhecer a teoria do esporte em questão, né? Eu quero que vocês tenham uma noção para que vocês possam sair dessa disciplina conhecendo pelo menos de forma teórica um pouquinho do esporte. A prática, infelizmente, nós não podemos ter, mas quem sabe no momento futuro nós possamos aí estar conhecendo. Qualquer coisa, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar pesquisando na internet, né? Em YouTube tem diversos jogos de badminton e vocês vão entender um pouquinho aí de como funciona o esporte. Se tratando da quadra, o tamanho dela, ela vai variar de acordo com a quantidade de jogadores, certo? Se for uma partida individual, né, 1 contra 1, o comprimento vai ser de 13,4 metros. E de largura vai ser 5,18 metros, né? Vai ter aí esse tamanho. 13,4 metros de comprimento e 5,18 metros de largura. Se a competição for em duplas, a largura ela vai passar a ter 6,10 metros, tá? E ela vai ser dividida por uma rede, lógico. Esse esporte é um esporte de rede e parede, que isso nós vimos nas classificações do esporte lá no início do ano. Essa rede ela vai ficar a 1,55 metros do solo, tá? Ela é dividida em área de saque direito e área de saque esquerdo. E em diversas linhas, né? Saque longo para o simples, saque longo para dupla, saque curto, enfim. São diversas linhas ali dividindo a quadra de badminton, como nós podemos ver aqui na foto, tá? Nós podemos aí ver todas as suas linhas, né? Aqui a rede, a linha central, a área de saque direito, saque esquerdo, linha lateral para o simples, para duplas, então podemos ver, ó. Se for individual, ela vai vir até aqui. Cadê? Deixa eu botar de outra cor para que vocês possam enxergar melhor. Se for individual, vai ser assim. Se for em duplas, aí ele já vai pegar daqui, tá? Vai ser um pouquinho mais largo aí para facilitar, para ter espaço o suficiente para os dois. Aí nós temos aí a linha de saque, né? Enfim, temos aí as dimensões,
temos as dimensões de tudo aí, vocês podem conhecer de vista como é uma quadra de badminton, né? As suas dimensões e as suas divisões. Aí vamos para os equipamentos. Conforme os equipamentos principais do jogo, né? Os equipamentos necessários aí para jogar o badminton aí são a raquete e a peteca. A raquete ela é muito leve, certo? Vai ter um peso de aproximadamente 100 gramas, justamente para estar facilitando esses movimentos rápidos para rebater a peteca. E a medida dela eleva média de 68 centímetros de comprimento, deve ser feita de material muito resistente, como por exemplo titânio ou fibra de carbono, tá? Pela agilidade ali, dependendo da força que for rebatido, pode ser mais fácil de acabar danificando a raquete. Então, por isso que tem que ser muito resistente, né? A peteca ela de badminton, ela tem um peso variável entre 4,7 e 5,5 gramas, o tamanho de 62 por volta aí de 62 e 70 milímetros, e ela pode ser feita de penas de ganso ou de material sintético para ter uma duração maior. Então, essa peteca aqui que nós estamos vendo, ela é de material sintético, tá? Eu não procurei, na verdade, uma foto de peteca de material com as penas de ganso, mas essa aqui é a de material sintético, e vemos aí, né, pelas imagens aí a raquete, perdão. Eu acho que aqui não é sintético, aqui é pena de ganso, ó. Veja a diferença na forma, tá vendo que aqui o sintético tem os furinhos? Aqui, ó, essa parte aqui é toda furadinha, dá pra perceber que não é pena, né, perdão. Aqui já não vemos esses furinhos, né? Já vemos realmente com uma aparência de pena. Nem tinha observado isso. Então, essa aqui são as de pena de ganso. Com certeza vai ser mais caro, né? E aqui nós temos a peteca sintética. O objetivo do jogo é não deixar a peteca cair, né? É fazer com que o adversário a deixe cair. Você vai estar ali rebatendo, o seu objetivo é você não deixar a peteca cair, mas faz com que o seu adversário deixe cair. O início da partida vai ser decidido aí no cara e coroa, né? Definindo quem vai realizar o saque inicial. Esse saque inicial ele deve ser realizado em diagonal, em direção à área oposta àquela em que o jogador se posiciona para realizar. Deixa eu voltar aqui na quadra dela. Pelo que eu entendo, é o seguinte. Você tá aqui, né? Você tá por aqui, nesse lado, para fazer o saque. Você vai jogar em diagonal, você vai fazer a peteca ir para esse lado daqui, ó. Se você tiver aqui, vai fazer a peteca vir para cá, tá? Mais ou menos isso. As competições elas são divididas em duas categorias simples, a masculina e a feminina, e em 3 categorias de dupla, que é dupla masculina, dupla feminina e a dupla mista, ou seja, um homem e uma mulher contra um homem e uma mulher. As partidas elas são disputadas em 3 sets de 21 pontos cada, sendo o vencedor aquele que completar 2 sets primeiro, tá? O ponto ele é contabilizado quando a peteca toca o solo, né, a rede ou o corpo dos jogadores, ou quando é rebatida para fora dos limites da quadra, tá? Aí vamos lá para o exercício. Nós vimos aí dentro dos equipamentos que as petecas elas podem ser feitas, né, de material sintético ou de pena de ganso, né? Porém, todavia, entretanto, nós sabemos que devemos preservar o nosso meio ambiente. Por mais que seja melhor, que seja bonito, que seja um produto aí mais refinado, né? Nós sabemos que temos que preservar tanto a nossa fauna, temos que preservar os nossos animais, nosso meio ambiente, não é? E não seria muito correto, né? Pelo menos aí vendo o ponto de vista ambientalista, estar retirando penas de ganso, né? 16 penas de ganso para fazer uma peteca.
Então, devemos sempre aí ter cuidado e dar prioridade a esse cuidado aos nossos animais e ao meio ambiente. E, além disso, o sintético, né, ele vai ser mais barato. Nós podemos aí estar reciclando sempre o plástico, então vai sair um custo mais barato para as empresas se pensarem dessa forma. Então, eu quero, refletindo sobre isso, né, sobre a preservação do meio ambiente, sobre o cuidado com os nossos animais e o meio ambiente, que vocês pensem em uma opção aí de peteca, tá? Uma peteca leve, que possa aí ser utilizada para jogar badminton, tá? Para que não seja necessário usar penas de animal. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu não entendi, professora, como é isso? Vejam só. Vocês vão fazer uma peteca. Simples assim. Não precisa comprar material, não comprem material, tá? Vocês vão pegar os materiais que vocês têm em casa e produzir uma peteca. Essa peteca ela não pode ser muito pesada, né? Até porque no badminton é um esporte muito ágil. Se for uma coisa pesada, a peteca vai acabar não tendo o percurso que deveria ter, né? O desenvolvimento que deveria ter. Então pensem em como usar os materiais que você tem em casa, não é para comprar. Pensem em como utilizar o material que vocês têm em casa para produzir uma peteca. Uma peteca que ela seja leve, para que se possa jogar e utilizar aí no badminton, e que essa peteca reciclada, digamos assim, ela seja uma opção a mais para não se utilizar as penas dos gansos, tá? Produzam uma peteca com material que vocês têm em casa. Essa peteca tem que ser leve para que se possa ser uma nova opção de peteca para o badminton, tá? Vocês aí na produção, né, o passo a passo de vocês vão tirar fotos de cada passo a passo que vocês fizerem, tá? E vão produzir com essas fotos um vídeo de no máximo 30 segundos. Não pode ultrapassar os 30 segundos. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, mas não ultrapassem isso para que não fique muito longo, tá? Então, cada passo a passo que vocês fizerem para produzir essa peteca, vocês tirem foto, registrem e façam uma montagem em um vídeo e enviem para mim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. Essa foi a aula de hoje, vou aguardar o retorno de vocês e até a próxima.